Os povos lamentarão a vida do Filho do Homem, pois não se arrependeram. Em Jesus eles não creram. Assim como ele subiu, assim Jesus voltará. Assim afirmaram os anjos, assim mesmo se cumprirá. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, e vamos ler do versículo 12 até o versículo 17. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Deus prometeu enviar o Messias, e o Messias viria para redimir o homem dos seus pecados. E João o Batista apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos versículos 12 a 17, nós vemos aqui o cumprimento da profecia de Isaías com relação ao Messias. Isaías falou sobre o Messias, e agora, Jesus, na sua vida e no desenvolvimento do seu ministério, essa profecia de Isaías se cumpre, mostrando claramente que o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento é o Jesus que nasceu de Maria. Preste atenção ao versículo 12, diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Talvez você se pergunte, por que João foi preso? Quando um pregador da justiça mora entre pessoas rebeldes, pecadoras, desrespeitosas, que não temem a Deus e que não respeitam Deus, os profetas, naturalmente, eles sofrem perseguição. E com João não foi diferente, o precursor de Jesus. Ele também sofria perseguição. E a perseguição chegou ao ponto de prendê-lo. E Jesus, então, vai habitar nos confins de Zebulon e Naftali. O versículo 4 diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ou seja, o próprio profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, falou, antes de o Messias vir ao mundo, falou sobre a sua presença aqui. E ele disse: terra de Zebulon,
terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então Jesus brilhou em Zebulon e Jesus brilhou em Naftali. Jesus, ele se apresentou como sendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. A presença de Jesus na terra de Zebulon e a presença de Jesus na terra de Naftali foi como um farol que estava guiando aquela sociedade que jazia em trevas e aquela sociedade que andava na região da sombra da morte. Jesus aparece como um farol para anular as trevas e aparece como um farol para guiar aquela sociedade para o caminho da vida. Jesus é vida. Por isso que ele diz aqui nesse versículo: o povo que jazia em trevas viu grande luz. Naturalmente que a luz, ela anula as trevas. E essa grande luz, que foi a presença de Jesus, anulou as trevas, dando oportunidade daquele povo se voltar para Deus. E ele diz aqui no versículo: e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, mesmo que uma sociedade viva na região da sombra da morte, mas quando a luz de Jesus brilha, renasce a esperança e você pode, em vez de morte, você pode ter vida. E então no versículo 17 diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o arrependimento, a volta de um povo para Deus, através de Jesus, que é o Salvador, pode então mudar completamente a vida de uma sociedade. Em vez de trevas, muda-se para a luz através de Jesus. Em vez de região de sombra da morte, muda-se para a vida através de Jesus Cristo. É por isso que Paulo, escrevendo no livro de Efésios, ele diz assim: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. E depois Paulo diz: ele vos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então aquele povo da região de Zebulon, na região de Naftali, eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. Mas agora vem a mensagem de vida: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se você atender ao convite de Jesus e verdadeiramente se arrepender e aceitá-lo como Salvador, em vez de sombra de morte, você tem vida e vida eterna. Na volta do Salvador, a igreja se alegrará, pois ela de coração a Jesus quis aceitar. Assim como ele subiu, assim Jesus voltará. Assim haverá
confirmar os anjos, assim mesmo se cumprirá. Oremos. Agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite. Que Deus vos abençoe.